Doenças provocadas pelo homem. Sinais da volta de Jesus. A população mundial caminha para 8 bilhões de pessoas. E com a crescente da população, cresce também a ciência, que vem para modificar os alimentos. A nossa alimentação hoje está totalmente modificada e industrializada. Você já parou para pensar que tipo de alimentos está consumindo e o que eles representam para a sua saúde? Com a correria do dia a dia, cada vez mais consumimos alimentos industrializados, que são extremamente prejudiciais ao nosso organismo devido aos aditivos químicos presentes nesses alimentos. As principais consequências de manter uma dieta rica em produtos processados estão questões como o ganho de peso, o aumento da incidência de alergias e problemas cardiovasculares. A população está cada dia mais doente, sedentária e caminha para o abismo profundo. Mas tudo isso já havia sido predito por Jesus há mais de 2000 anos atrás, através das suas profecias escatológicas. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 7, na parte B, diz assim: haverá pestes em vários lugares. Pestes. A cada dia temos uma nova doença surgindo. Um dos sinais do fim dos tempos é a aparição de novas doenças, capazes de dizimar a população mundial. O Senhor Jesus, quando falava sobre os sinais do fim dos tempos, afirmou que as doenças estariam presentes. Mas não que as doenças e as pestes sejam um castigo da parte do Senhor, mas sim uma consequência do aumento da população e do comportamento do próprio homem. As pestes e epidemias que durante séculos ceifaram a vida de milhares de pessoas em vários lugares do planeta serão mais frequentes no fim dos tempos. Nós temos visto, em nossos dias, doenças que eram consideradas erradicadas têm surgido em algumas partes do mundo, deixando nações em estado de alerta. O HIV surgiu em meados aos anos 70, cuja vacina tem sido um desafio até os dias de hoje. Após as guerras mais recentes, mais epidemias têm surgido no cenário mundial. É o caso do Ebola, oriundo da Zaire, na África, que surgiu nos anos 90, matando boa parte da população daquela região. Ao mesmo tempo que a tecnologia aumentou no século XXI, os vírus também têm evoluído e tornado-se cada vez mais fortes e perigosos. Em 2002 e 2003, aparece a SARS, a pneumonia atípica asiática, assustando todo o globo terrestre e matando vários chineses em Hong Kong. Todas as autoridades ao redor do mundo entraram em um estado de alerta nos aeroportos e portos marítimos na tentativa de combater a epidemia. Agora, o coronavírus é uma das famílias mais antigas do vírus SARS, que sofreu várias mutações ao longo do tempo, incluindo 4 coronavírus, que causam resfriados em todo o mundo e que infectam as pessoas regularmente, a cada ano. O coronavírus são muito comuns em animais, por causa disso o novo vírus tem muitas oportunidades de sofrer uma mutação e se disseminar entre os humanos, como aconteceu anteriormente com o vírus MERS, SARS e agora com o novo coronavírus. Todos esses vírus e epidemias são provocadas pelo próprio homem, que a cada dia tem consumido alimentos cada vez mais estranhos, como é o caso da China, que consomem todos os tipos de animais, incluindo morcegos. O avanço da ciência. A tecnologia da internet móvel 5G já chegou ao Brasil e promete uma revolução em termos de velocidade, latência, densidade da rede e agilidade. Contudo, 180 cientistas de 35 países, entre eles o Brasil, se mostram preocupados com as consequências desta tecnologia sobre a saúde humana. Isso porque o 5G trabalha com ondas eletromagnéticas chamadas de milimétricas. Apesar de ter uma velocidade muito maior do que os sistemas antigos, as ondas do 5G não conseguem caminhar por longas distâncias, sendo necessário novas instalações de antenas de radiofrequência e eletromagnéticas.
Com o aumento das antenas 5G e da radiofrequência, cientistas acreditam que tal exposição pode ter consequências ainda não testadas a longo prazo. Efeitos incluem o aumento do risco do câncer, estresse celular, aumento de radicais livres prejudiciais, danos genéticos, mudanças estruturais e funcionais no sistema reprodutor, déficit de aprendizado e memória, desordem neurológica e impactos negativos no bem-estar geral dos humanos. Com todas essas comprovações, o dinheiro ainda fala mais alto e as antenas ainda continuam sendo instaladas no mundo todo. Um teste feito com 5G na Holanda, morreram 500 pássaros em 2 minutos. Com isso, podemos ver que as pestes, que foram preditas por Jesus há mais de 2000 anos atrás, são provocadas pelo próprio homem. A poluição de rios e mares. Atualmente, está cada vez mais difícil não ingerir fragmentos de plásticos junto com alimentos. Imagine que todas as garrafas de plástico jogadas na praia são levadas para o mar. Surpreendentemente, as correntes marítimas são responsáveis por levar o plástico para várias partes do mundo. Durante o trajeto, a ação da luz solar e a água degradam o plástico em partículas minúsculas, conhecidas como microplásticos. Dessa forma, organismos marinhos se alimentam desses microplásticos, inclusive os frutos do mar servidos em restaurantes. O microplástico também está presente no sal marinho, que é utilizado também como tempero para os alimentos. Em vista disso, a poluição nos rios e mares está tirando a qualidade de vida de todos os habitantes de nosso planeta. A poluição do ar. A poluição do ar pode ser definida com a presença de substâncias provenientes de atividades humanas, o desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos seres humanos é o fator responsável pela poluição das grandes indústrias. E isso é uma grande ajuda para o desenvolvimento de doenças em seres humanos. O avanço da ciência e o desemprego. Com o aumento da população e o avanço da ciência, a probabilidade que as pessoas fiquem desempregadas aumenta. A automação é certa e a substituição de seres humanos por software aumenta cada dia. Por isso, as profissões que estão com os dias contados são aquelas baseadas em repetição, pois a máquina consegue fazer isso de forma simples e precisa. Além disso, as máquinas não faltam no serviço, não falam mal de ninguém e não ficam doentes. E a substituição de seres humanos por máquinas aumenta cada dia mais o desemprego mundial. A ponta do iceberg. Esses casos que contei aqui são apenas a ponta do iceberg global. O mundo está caminhando para um caos total, e este é o momento que irá surgir um homem com a promessa de unir todas as pessoas e de solucionar os problemas da humanidade. Este homem será o Anticristo. O Anticristo conseguirá enganar muitas pessoas, instaurando uma falsa religião em que o homem, brincando de ser Deus, pensará encontrar a solução para todos os males dessa vida. O Anticristo não será reconhecido quando ele chegar. Pelo contrário, poucos haverão que o reconhecerão. Ele não trajará vermelho, não terá cheiro de enxofre, nenhum tridente ou uma cauda pontiaguda, pois o diabo sabe que maior será o seu poder quando não acreditamos em sua existência. Ele fomentará a ciência, mas com o único propósito de fazer com que os fabricantes de armas usem as maravilhas da ciência como um instrumento de destruição mundial. Ele estimulará os divórcios e alegará que é impossível viver como uma única pessoa. Ele reunirá todos os habitantes da Terra para falarem uma mesma língua e ter uma mesma religião. Ele chamará o povo para si próprio e trará também a marca da besta. Aquele que não tiver essa marca não poderá comprar nem vender. Não existirá mais o dinheiro de papel e sim um dinheiro virtual. Com isso, os crimes irão diminuir e ele trará uma falsa paz mundial até o momento em que Jesus voltar com a sua igreja no céu.
para destruir o anticristo, a besta e o falso profeta. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, puro e branco. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco, e o seu exército. E a besta foi presa, com ela, o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Amados, tudo está se encaminhando para o fim. Estejamos alertas para o surgimento de Jesus nos céus. Jesus nos prometeu que iria voltar para arrebatar a sua igreja, e nunca estivemos tão próximo da nossa redenção. Por isso, vamos vigiar e ficar firmes, porque o Senhor Jesus vai voltar.